Fala pessoal, tudo bem? Fernão Fuji por aqui. Hoje a gente vai falar a respeito de previdência privada, um assunto que traz muitas dúvidas, um tipo de investimento que tem muitos questionamentos ainda. Não é algo tão simples, mas hoje eu vim aqui destrinchar, buscar explicar de uma maneira mais simples aí para a turma que me acompanha. Então, pessoal, antes de tudo, se é um assunto que te interessa, que você acha que pode agregar também para um familiar seu, um amigo, não deixe de compartilhar e curtir aqui, principalmente se é um conteúdo gratuito, a gente faz aqui justamente para agregar mais aí para a comunidade e eu aproveito também para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tá? Nesses anos de vivência no mercado financeiro. Então, pessoal, falando então a respeito da previdência, eu trouxe já na tela um resumo que eu fiz a respeito de previdência privada. Começando aqui pelo conceito básico, né? O que que é a previdência privada? Eu gosto sempre de ressaltar que tem algumas pessoas que já, alguns clientes que já chegaram até mim, acreditando que previdência privada pudesse ser algo ali de curto prazo, uma estratégia de curto prazo, até médio prazo. Mas não, tá? Previdência é um investimento de longo prazo. E ela visa complementar a aposentadoria oficial. Funciona como uma poupança programada onde você contribui regularmente e recebe o valor acumulado no futuro, podendo escolher como recebê-lo, se vai receber em parcelas mensais ou de uma única vez, tá? Tá, Fernão, como assim? É, diferente de uma previdência social, você é obrigado a contribuir caso você seja assalariado ou é um autônomo, né, profissional liberal, ali você também tem essa contribuição. Aqui é uma contribuição opcional que você pode fazer e você pode escolher o lugar que você vai investir, inclusive. Ah, então, poxa, se eu vou investir um fundo de previdência do Banco do Brasil, um fundo de previdência do BTG, da Caixa, da XP, enfim, de qualquer instituição, né? A maioria tem seus fundos de previdência e você pode escolher. Tá? E aí, a ideia da previdência privada é justamente você fazer essa, esse investimento de longo prazo para que lá na frente você possa, enfim, ou receber de uma única vez, tá? Com correção, obviamente, com rentabilidade, uma rentabilidade que você pode atrelar ela a IPCA, ou você pode atrelar ela a CDI, tá? Então, isso a gente consegue escolher também. E partindo já para as principais diferenças, porque assim, dentro de previdência privada, a gente tem duas diferenças, que é um plano PGBL e um plano VGBL. São dois planos que você escolhe quando você está dentro de previdência privada. Tá? O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ele é o ideal para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Ou seja, o benefício fiscal ele permite deduzir até 12% da renda bruta anual, mas na retirada, o imposto incide sobre todo o montante acumulado. Então, guarda esse detalhe, porque eu explicando a respeito do VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, você vai entender que tem uma diferença significativa. No caso aqui do VGBL, ele é indicado para quem faz declaração simplificada, ou já deduz mais de 12% da renda. Ou seja, não faz sentido ela escolher o PGBL, se ela já deduz mais de 12% da renda. Ele não oferece dedução fiscal, tá? Diferentemente aqui do PGBL, ele oferece essa dedução, mas na retirada o imposto ele só incide apenas sobre os rendimentos, não sobre o capital investido. Tá? Essa é a principal, posso dizer que é a principal diferença aí do PGBL. Então, uma estratégia aí justamente para quem não faz, para quem faz a declaração simplificada, aliás, tá? Então, assim, o PGBL muitas vezes vai fazer sentido para quem está fazendo um aporte ainda menor, mensalmente, ele faz essa declaração completa, por exemplo, também, e você consegue ter esse abatimento de 12%, até 12% aí na sua declaração. Então, para muitas pessoas, isso pode fazer sentido, tá? Eu diria que, aliás, para algumas pessoas, o PGBL, ele na prática, pelo que a gente vê no escritório, não faz sentido para muitas pessoas. Tá? Então, entrando na parte dos regimes de tributação, aqui é um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração que tem dentro de uma previdência privada. A gente falou que dentro de previdência privada a gente tem dois tipos de planos. Só que além de você escolher um plano, você também precisa escolher um regime, ao qual você vai selecionar para pagar o seu, para deduzir o seu imposto ali em cima da rentabilidade que você tiver dentro dessa previdência. Afinal, ela é um investimento, tá? Ela é uma espécie de investimento. Então,
você tem imposto de renda, tá? E aí, você tem essa liberdade de poder escolher se vai ser um regime progressivo ou regressivo. Eu vou entrar nesse detalhe. O regime progressivo, ele segue basicamente a tabela de R comum, que é de 7,5% a 27,5%. Então, de novo, indicado para quem pretende resgatar em curto ou médio prazo. E aí, por quê? Porque se a gente for comparar com o regime regressivo, os dois, um resgate feito ali dentro de 2 anos de aplicação, você tem 35% de alíquota de imposto de renda. Ou seja, muito imposto a ser pago aí no médio prazo. Tá? Então, se a ideia é fazer uma previdência e por algum motivo, com a intenção de resgatar num curto a médio prazo ali, dentro de 2 anos, 3 anos, o regime progressivo pode fazer mais sentido para você, tá? Mas aqui eu ressalto, se você quer entender o que faz mais sentido para você, se você quer iniciar uma previdência, ou até mesmo já tem uma previdência, mas você não sabe nem que plano que tá, nem que regime que tá, nem quando foi feito, se a rentabilidade está boa, me chama aqui, tá? Meus contatos estão aí, minhas redes sociais estão aqui na descrição também, vou deixar no comentário, tá? E a gente faz essa análise junto e eu posso te auxiliar com isso. Tá bom? E aí no regime regressivo, então, a diferença é que a gente tem uma alíquota que ela começa em 35% para os resgates até 2 anos. Só que, para quem está com uma estratégia de longo prazo, acima de 10 anos você vai ter a menor alíquota de imposto de renda possível, que é de 10%. Então, é perfeito para quem está pensando, por exemplo, num caso de sucessão. Como assim sucessão, Fernão? O que que significa na prática? Sucessão, quando você, pai de família, tem 2 filhos, 3 filhos, enfim, ou mãe, e tem aí seus filhos, está se preocupando com essa sucessão, você pode fazer uma previdência justamente porque eu vou entrar mais no detalhe aqui embaixo, mas ela tem uma característica muito interessante para quem está pensando em sucessão, tá? Taxa de administração e carregamento. A taxa de administração, ela vai ter em todos os fundos de previdência. Não tem em fundos de investimento também, como maioria, 99% dos casos, tem taxa de administração. É o ganha-pão da instituição que está oferecendo esse tipo de investimento. É a maneira dele conseguir ser remunerado pelo serviço que ele está prestando de administração do seu recurso, do seu investimento. Então, varia entre 0,5% a 3% ao ano. Pode ser que de repente até seja algo abaixo, como pode ser também que seja algo acima, mas aí meu conselho é que você tenha cuidado e busque saber quanto que você está pagando de taxa de administração. Tá? Eu até coloquei uma observação aqui, porque tem fundo que ainda hoje, em pleno 2025, cobra taxa de entrada e saída. E a gente, no dia a dia, no mercado financeiro, entende que um fundo que cobra taxa de saída, de entrada, não é um fundo, não é uma gestora aí que tem uma boa índole, se é que eu posso dizer, porque não é uma taxa mais cobrada há muito tempo já e não tem essa necessidade. Mas, enfim, precisa ser analisado e eu aconselho que você faça essa análise. Se você não sabe, deixa com quem sabe, me chama e a gente senta e conversa junto para falar a respeito de previdência, tá? Aí a respeito de portabilidade, para quem já tem previdência e de repente quer mudar um plano, e quer mudar o fundo propriamente dito. Às vezes o fundo que você escolheu ali é um fundo de renda fixa, bem conservador. Você quer trazer para um fundo de renda fixa um pouco mais agressivo, para buscar uma rentabilidade maior nele, para lá na frente poder resgatar um valor mais significativo, né? Então, você tem sim a possibilidade de transferir seu plano de previdência de uma instituição para outra, tá? Sem incidência de imposto. Esse processo não tem imposto de renda, esse processo de portabilidade. A diferente processo de resgate. Resgate é você tirar ali e vai ter que deduzir o imposto de renda, tá? Então, inclusive no resgate antecipado, você pode sacar, pode tirar o recurso, só que tem que ficar de olho com relação ao imposto. De novo, se você escolher um plano de previdência VGBL, ou seja, aquele plano do VGBL, aquele plano que é recomendado para quem está olhando para o longo prazo, numa situação de sucessão, e de repente você quer resgatar depois de 2 anos, certamente isso não vai fazer sentido, tá? Porque você vai ter ali um imposto muito alto em cima da rentabilidade que você teve.
Vale ressaltar, em cima da rentabilidade, não é em cima do patrimônio total, quando a gente escolhe o VGBL, tá? E aí, aqui entrando no detalhe que eu falei, que eu ia explicar, que é um dos pontos muito bacanas a respeito da Previdência, para quem justamente está buscando aí a sucessão, né? Por quê? Porque você consegue ter um investimento que ele não entre em inventário, no caso do falecimento do, da pessoa que fez esse plano. Ou seja, eu, pai de família, tenho dois filhos, ah, 15 anos um, outro de 18. Você faz uma previdência pensando daqui 30 anos, né? 30 anos, um plano de previdência aí por longo prazo, justamente para que quando eventualmente você venha a falecer, venha a faltar, os seus filhos vão ter acesso a esse recurso de maneira, não só os seus filhos, como a sua esposa também vão ter esse acesso a esse recurso sem passar por inventário, tá? Então você acaba tendo essa facilidade e o recurso pode ser transferido em 1 a 3 meses, a média aí, tá? Que a gente vê no mercado, a gente consegue ter esse recurso na mão dos sucessores, sucessores legais ou quem você escolher como beneficiário, porque um outro ponto legal da Previdência é isso também, é o fato de você escolher, até vou colocar aqui, você escolhe os beneficiários, ou somente um beneficiário, você tem como escolher. Ah, Fernão, é minha filha, Fernão, é meu irmão, é minha tia, independente, você consegue definir quem for. Não tem essa obrigatoriedade de ser de grau de parentesco, tá? Mas caso você não selecione nenhum beneficiário, não tenha colocado nenhum beneficiário quando você fez essa previdência, esse recurso vai ser transmitido para os sucessores legais, ou seja, 50% cônjuge, caso tenha cônjuge, e os outros 50% dividido entre os filhos. Tá? Para mais exceções, de novo, me chama que a gente explica. É, não é um monstro de sete cabeças, tá? Então, muitas vezes a gente vê que tem muita gente que tem previdência, mas não entende exatamente o benefício dela e tudo mais. Me chama que a gente troca uma ideia e eu te explico no detalhe, tá? Aí aqui, muitas vezes as pessoas perguntam, querem comparar a previdência privada com outros investimentos. Eu não digo que é algo que pode ser comparado necessariamente, porque são objetivos diferentes, tá? Porque se a gente for comparar com fundo de investimento, a gente pode ter ali uma maior variedade de estratégia, mas tributação ela é menos favorável no longo prazo. Então, eu coloquei aqui, né? O pessoal geralmente compara com Tesouro Direto, fundo de investimento e ações. Entretanto, eu não acho que seja algo comparável. Tá? Uma estratégia, ela não anula a outra. Tá? Aqui a gente está falando de previdência, pensando em algo lá no futuro, lá na frente, onde você tenha um recurso principalmente voltado para quem quer contribuir, porque quer fazer esse aporte regrado todo mês. Na Previdência você consegue definir, vai ser descontado ali da sua conta, vai ser emitido um boleto para você pagar todo mês. Então, muitas pessoas funcionam dessa maneira, para guardar um recurso, investir no dinheiro. Então, a Previdência ela pode se tornar justamente esse meio de você conseguir fazer esse investimento, justamente porque você tem essa, vamos dizer assim, essa obrigação de estar contribuindo ali todo mês. Como também você pode deixar a Previdência com contribuição esporádica, você não necessariamente precisa fazer todo mês ali, tá? Então, ela tem essas vantagens também. Aí aqui, como escolher o plano ideal, já falei, você precisa me chamar aí no WhatsApp, mandar um alô, que a gente conversa, eu analiso o que você tem, se você ainda não tem, a gente pode fazer uma simulação de uma previdência para você, tá bom? As dúvidas mais comuns aí sobre previdência como eu já falei um pouquinho atrás, se você pode resgatar o dinheiro em qualquer momento, sim, você pode resgatar a qualquer momento, só que, de novo, tem que ficar de olho a respeito da incidência do imposto, quanto que você vai acabar deixando ali de imposto de renda nessa saída, tá? Nessa saída antecipada. Se a previdência privada é segura, sim, com certeza. É, os investimentos eles são regulados pela SUSEP, tá? E também protegidos até pelo FGC.
tá? Então, FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, SUSEP, que é o órgão responsável por controlar as seguradoras, os fundos de previdência também, tá? E outra questão que muitos perguntam também, posso ter mais de um plano? Sim, tranquilo. É possível ter múltiplos planos em diferentes instituições, inclusive, tá? Não é algo que você te prende a uma instituição. Por exemplo, às vezes você vai fazer um seguro de vida, você faz um seguro de vida em uma instituição e você tem ali. Mas você pode fazer, aqui no caso de previdência, em vários lugares também. Não é tão comum, as pessoas aproveitam geralmente e fazem em uma instituição somente. O ETG hoje tem uma série de fundos de previdência interessante, tá? A gente consegue ter acesso a fundos diferentes, de fundos de investimento, previdência, eh, que alocam recursos em ações, mercado americano. Então você consegue diversificar estratégias. Às vezes você vai ter 30% do recurso que vai no fundo de previdência, você quer colocar num pouco mais, uma estratégia um pouco mais apimentada. E outra porcentagem, 70%, você vai deixar em renda fixa super conservadora. Dá para fazer, tá? Consegue mesclar as estratégias. Justamente para buscar um maior retorno, e até mesmo essa diversificação, tá? Então, o que eu queria falar era isso. Aqui tem algumas dúvidas mais comuns aí, que surgem pelo pessoal, pelos investidores. Enfim, eu acho que é um vídeo um pouco mais curto e que pode ajudar bastante gente que está na dúvida aí em relação à previdência, não sabia como é que funcionava exatamente, ou está buscando começar a investir em previdência. De novo, ressalto aqui, me chama para a gente conversar, analisar o seu caso em particular, tá? Estou 100% à disposição, essa é a ideia aqui, tá? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo específico sobre mostrando um fundo de previdência ali, de ação, por exemplo, como é que funciona um fundo de previdência de renda fixa, deixe nos comentários que eu posso fazer também. Um abraço, até mais.